Estamos aqui com a presença do diretor executivo do Hospital Ouro Branco, André Lagman. Deixa eu ligar teu microfone, ok, muito bem. Bom dia, André, tudo certo? Bom dia, Elisandro, bom dia aos ouvintes. Uma satisfação estar novamente aqui na Rádio Tirol e poder conversar novamente com a comunidade regional. Pois é, né? Se formos falar em saúde pública, daria um dia inteiro, poderíamos passar praticamente conversando sobre todos os problemas que a saúde, num geral, passa, né? Atravessa em função da crise que já se arrasta aí por muito tempo e esse tempo que se arrasta vai piorando sempre a situação, né, André? Exatamente, Elisandro. Na verdade, o que temos neste momento, contextualizando e atualizando nossos ouvintes, que de tempos em tempos temos ocupado esse microfone aqui e sempre a pauta é sempre a mesma, né? A crise, a dificuldade, o que estamos enfrentando. Então, neste momento, nós fechamos o ano de 2016, um ano bastante difícil para todos, né? Um ano de muitos ajustes na economia, um ano de mudanças significativas na política, de uma crise política e, consequentemente, uma crise econômica, né? Que afetou a vida de todos nós. Nos hospitais, especificamente em 2016, nós tivemos um primeiro semestre muito delicado, muito difícil, como está sendo agora esse início de 2017, mas no início de 2016 o governo do estado também vinha de uma dificuldade financeira muito grande. Ele, além de não conseguir repassar os recursos próprios do Tesouro do Estado, ele também não conseguiu no primeiro semestre de 2016 fazer o repasse dos recursos federais que ele, Estado, recebe da União e repassa para os hospitais. Então, o primeiro semestre de 2016 foi extremamente difícil. A partir da metade, a partir de junho, julho, começou-se a ter uma regularidade um pouco melhor dos repasses por parte do governo do Estado. Só que havia um passado ali já, dos primeiros meses de 2016, que o Estado não havia conseguido pagar. E em agosto o governo do Estado fez um anúncio de que faria um pagamento parcelado em 8 parcelas relativo aos recursos de fevereiro, março, abril, né, e maio. No entanto, ele conseguiu cumprir apenas 2 meses, foi agosto e setembro. A partir de outubro, novamente, o cenário começou a ficar bastante difícil em termos de disponibilidade de recursos por parte do Estado e se agravou sobremaneira no final do ano, no final de 2016, quando em dezembro a União, que repassa os recursos da média e alta complexidade, que são os recursos do pagamento do valor das AIHs, que os hospitais fazem as internações pelo Sistema Único de Saúde. Esse dinheiro vem da União e a União, em dezembro, atrasou também esse repasse em pelo menos 2 semanas, de tal forma que esse dinheiro veio a ser creditado na conta dos hospitais somente depois do Natal, né, quando o normal teria sido já lá pelo dia 10, dia 15, ocorrer esse crédito. Então isso agravou bastante a situação financeira dos hospitais, porque dezembro, assim como para todas as demais empresas, é o mês em que se paga o 13º salário, já é um mês em que são pagas férias, enfim, é um mês de significativos desembolsos financeiros para os hospitais e nós não tínhamos a disponibilidade financeira. Eu estou falando do atraso do repasse dos recursos federais e estou falando do não pagamento de valores pelo Estado lá do início do ano ainda. Então fechamos o ano de 2016 dessa forma, com uma dificuldade muito grande para honrar esses compromissos. Uma pesquisa realizada pela nossa entidade representativa dos hospitais a nível do Estado demonstrou no início de dezembro que a expectativa de mais de 70% dos hospitais era de não poder pagar o 13º salário, né, em função desses atrasos e dessas não garantias de repasse de recursos. Entramos em 2017 e esse cenário não muda. Esse cenário novamente, tal qual foi no início de 2016, ele começa de forma bastante crítica, porque o governo do Estado deve hoje, dia 13 de janeiro de 2017, o governo do Estado está devendo de recursos do próprio Tesouro, não de repasses da União, de recursos dele, Estado, do próprio Tesouro, 200 milhões de reais para a rede hospitalar filantrópica do Rio Grande do Sul, sendo recursos dos meses de março, abril, maio, outubro e novembro.
isso são 180 milhões. Mas se nós já contabilizarmos dezembro, cuja competência de pagamento deve ocorrer agora em janeiro deste ano, nós passamos de 200 milhões de reais. Então são valores significativos nesse início de ano. Continua-se com as despesas normais dos hospitais, ainda se tem as despesas de novo de férias. Dezembro, janeiro, fevereiro são meses onde há uma concessão maior de férias, então há um desembolso maior desses recursos. Nós temos uma pesquisa novamente realizada agora no início de janeiro, demonstrando que 60% dos hospitais não teriam condições de pagar a folha de dezembro. Alguns hospitais até hoje ainda não efetuaram o pagamento da folha do mês de dezembro. 30% dos hospitais sequer conseguiram pagar o 13º salário. Muitas entidades tiveram que recorrer a bancos, onde isto ainda era possível, para um número significativo de entidades hospitalares. Essa possibilidade de recorrer a bancos já não existe mais, o limite já está tomado, as garantias disponíveis já estão tomadas, então não há mais essa possibilidade. Então realmente é um cenário bastante crítico, né? Não tem como não se admitir isso e como não se dizer isso, né? Importante também dizer, Lisandro, para você e para os ouvintes, a que se deve essa dívida? Esses valores que o Estado deve são relativos ao quê? Né? Então os valores que o Estado está devendo para os hospitais dos meses de março, abril, maio, outubro, novembro e também dezembro, que são esses 200 milhões de reais que nós estamos declarando, são relativos a programas que o governo do Estado, ao longo dos últimos anos, criou, estabeleceu regras, os hospitais se habilitaram e aderiram a esses programas, estão prestando serviços. Aqui na região, que serviços nós temos e para que hospitais o governo do Estado está devendo? Nós temos serviços aqui de saúde mental em diversos hospitais aqui da região: Taquari, Teutônia, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, Roca Salles, Encantado, Boqueirão do Leão. Esses são alguns dos hospitais, pelo menos 8 hospitais aqui da região que têm o serviço de saúde mental. Para criar esses serviços, os hospitais contrataram um médico psiquiatra, contrataram um psicólogo, contrataram um assistente social, contrataram um terapeuta ocupacional, enfermeiros, técnicos, treinaram, qualificaram a equipe, qualificaram os espaços físicos para atender essa demanda. Então se criou uma estrutura nova, um custo novo, que precisa ser pago com que recurso? Com o recurso do programa que o governo do Estado criou. E é este programa que o governo do Estado não está pagando. Então, saúde mental, que pelo menos 8 hospitais aqui da nossa região do Vale do Taquari atendem. Porta de entrada, qualificação do atendimento de urgência e emergência. Tem, pelo menos em Teutônia, em Estrela, em Arroio do Meio, em Encantado, pelo menos 5, mais Taquari, pelo menos 5 hospitais da região têm esse programa da porta de entrada, que é a qualificação da urgência e emergência, que além de ter um médico presencial 24 horas, que todos nós já tínhamos, exige, por exemplo, também a realização da triagem de todos os atendimentos, classificando por cores, por risco, todos os pacientes atendidos, no sentido de qualificar esse atendimento e realmente priorizar as urgências e emergências. Então tem um recurso que vem para isso, e esse recurso não está sendo pago em dia. As cirurgias eletivas, temos aqui em Teutônia especificamente as cirurgias eletivas na área de traumatologia, na área de coloproctologia, na área de cirurgias de varizes e de otorrinolaringologia. São cirurgias eletivas de pacientes que não precisam realizar em caráter de urgência e emergência, mas eletivamente precisam realizar esses procedimentos. Esses valores não têm sido pagos de forma regular para os hospitais e estão em aberto. Outro programa, a qualificação dos leitos de UTI. Nós temos 2 hospitais com leitos de UTI aqui na região, que são Lajeado e Estrela. Esses hospitais recebem um valor para atender algumas prerrogativas para qualificar a atenção nos leitos de UTI. Esses valores não estão sendo repassados. Então são apenas o exemplo do que nós temos aqui na região do Vale do Taquari. Ao todo nós temos em torno de 17 programas diferentes. Tem a Mãe Canguru, tem saúde prisional, que nós não temos aqui, mas enfim, captação de órgãos, tem inúmeros programas e incentivos que o governo do Estado criou, aos quais os hospitais aderiram. Nós aqui na região aderimos basicamente a esses: saúde mental, porta de entrada, cirurgias eletivas,
atendimento, qualificação dos leitos de UTI, temos o atendimento da gestante de alto risco no Hospital de Estrela, o AGAR, então também é mais um que eu estou me lembrando agora, que temos no Hospital de Estrela, então pelo menos 5 aqui na região, programas aos quais os hospitais aderiram e cujos valores estão em atraso. E aí tem-se esse cenário com os hospitais em dificuldade, com dificuldade de pagar a folha de pagamento, com dificuldade de pagar férias, com dificuldade de pagar fornecedores, e não se tem ainda uma proposta do Estado de como que serão pagos esses valores passados, e não se tem uma garantia de como e se de fato continuarão existindo esses programas. E esses programas, Elisandro, eles são importantes para a população. Sem dúvida. Vamos nos ater aqui à saúde mental, extremamente importante. Nós não temos hoje outras opções, como tínhamos no passado, de serviços e de referências para encaminhar esses pacientes de saúde mental, e que é um problema que existe aqui, a nível local, aqui em Teutônia, aqui no bairro Languiru, aqui em Poço das Antas, em Paverama, nós temos inúmeros casos de saúde mental, o aumento dos casos de drogadição, os distúrbios psiquiátricos, eles são crescentes, extremamente significativos, de forma que aqui no Hospital Ouro Branco nós temos uma média diária de 8 pessoas internadas em atendimento de saúde mental. E nós temos uma equipe, uma estrutura montada para isso, e que nós precisamos, que nós custeamos com este recurso. Então é uma demanda que existe na comunidade. O governo, num passado não tão distante, percebendo a necessidade deste programa, desse atendimento qualificado em saúde mental, criou esse programa, os hospitais se habilitaram, estão atendendo, mas não estão recebendo. A qualificação das portas de entrada, que nós falamos antes, é outra demanda crescente. Cada vez mais a porta de entrada, o atendimento de urgência e emergência do hospital é a principal, se não única porta de entrada que a população tem. E há uma demanda crescente por esse serviço, há uma demanda crescente de acidentes, de casos de violência, que caem aonde? Caem nas portas de entrada do hospital. Então é importante que os hospitais, por exemplo, tenham uma triagem no atendimento. Eu não posso atender uma pessoa que vem com uma dor de garganta há uma semana, tentar atender ela no mesmo tempo que uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito. Eu preciso priorizar aqueles casos que são realmente casos de urgência e emergência. Eu devo atender a todos, mas eu preciso priorizar os casos de urgência e emergência. Então a triagem, para qualificar isso, para hierarquizar esse atendimento e priorizar quem de fato precisa, ela é importante. Ela é uma das prerrogativas que eu preciso atender para receber esse valor da urgência e emergência. E assim, todos esses programas, eles vieram justamente para atender uma demanda da sociedade, uma demanda que as pessoas têm, e que no antigo modelo de assistência à saúde ele não era priorizado, ele não era tão efetivo como ele é agora, a partir do momento em que esses programas foram criados. Daí que esses programas são importantes, a população precisa estar ciente da importância desses 5 programas aqui no Vale do Taquari, que nós citamos, que é a porta de entrada, a saúde mental, o incentivo aos leitos de UTI, o atendimento à gestante de alto risco e as cirurgias eletivas, porque se esses programas não tiverem uma continuidade, são 5 portas de 5 programas em pelo menos 8 hospitais da região que vão ser restritos, que vão ser provavelmente suspensos, e que a população não vai mais ter acesso. Daí que é importante que a população esteja ciente do que nós estamos falando, da gravidade disso que nós estamos falando, para que ela cobre dos seus representantes políticos, inclusive locais, para que pressionem os estaduais no sentido de que nós possamos ter a continuidade desses programas. Até dá para entender, né, André, sobre a situação financeira do estado do Rio Grande do Sul, de não estar repassando, então, o valor que cada hospital recebe. Mas por que então esse dinheiro que vem da União, vem do governo federal, vem até os cofres, digamos assim, os cofres estaduais, por que eles não estão sendo repassados? Se é só para ser um repasse, o que acontece nesse meio tempo ali? O que nós temos é que nós temos 2 formas de gestão, né? Nós temos os hospitais que estão sob a gestão plena do Estado e temos os hospitais que estão sob a gestão municipal. Os hospitais que estão sob a gestão plena do Estado, todo o recurso federal, ele vem diretamente para o Estado, e o Estado, por sua vez, repassa aos hospitais.
em média, após o recebimento do recurso, o governo do estado leva em torno de 5 dias para operacionalizar esse repasse, 5 dias úteis. Mas além disso, tem um outro fator que é importante, que o governo do estado, ao longo dos últimos anos, habilitou serviços junto aos hospitais aqui no estado em valor financeiro muito superior ao valor que a União repassa ao estado. Então também o estado precisa complementar esse recurso que vem da União para repassar para os hospitais. E, dada a dificuldade financeira, como você mesmo colocou, em muitos momentos o estado não dispõe da integralidade desse recurso para fazer esse repasse. Já os hospitais que estão sob a gestão plena dos seus municípios, que nós temos inúmeros aqui na região, como por exemplo Lajeado, Encantado, Estrela, Taquari, Cruzeiro do Sul, são alguns para a gente citar, que estão sob a gestão plena dos seus municípios. Eles recebem esse recurso, os municípios recebem o recurso diretamente da União, e os municípios em 1, 2 ou 3 dias aí da operacionalidade de cada município fazem esse repasse para os seus respectivos hospitais. Esse repasse, por exemplo, desses recursos a estes hospitais já aconteceu essa semana, né? Esses hospitais já receberam. Por sua vez, os hospitais que estão sob a gestão plena do estado ainda não receberam este recurso. Muito provavelmente, ao longo da semana que vem, tem-se a expectativa de estar recebendo esse recurso. Quanto à dificuldade financeira do estado que você citou, sim, ela é de fato conhecida de todos nós. Ela não é de agora, ela já é histórica, né? E ela se agravou muito intensamente por diversos aspectos. Um, provavelmente, com certeza, é a crise econômica geral que todos nós estamos, que o país está vivendo, né? Ela também afetou, mas nós também temos um entendimento de que quais são as prioridades do Estado, qual é o verdadeiro papel do Estado, né? Sempre tenho dito e defendido que, no meu entendimento, o tripé social, que é segurança, saúde e educação, seja na ordem que for, é o mínimo que o Estado deve assegurar, né? Nós, hospitais filantrópicos, nós somos complementares no atendimento ao Sistema Único de Saúde. O dever, o papel de fazer o atendimento à saúde é do governo, entenda-se União, Estados e municípios. Nós somos complementares, nós somos contratados para realizar um atendimento, nós temos um contrato onde há estabelecido um valor financeiro e também tem se estabelecido lá um número mínimo de atendimentos que precisam ser realizados. Só que esse contrato não está sendo cumprido, né? A parte que precisa efetuar o pagamento, que é o Estado, que é o contratante, não está fazendo a sua parte, não está conseguindo cumprir a sua parte e, consequentemente, nós, hospitais, também não estamos mais conseguindo cumprir na integralidade os atendimentos. Há um limite, há uma tolerância e esse limite, essa tolerância dessas entidades hospitalares, ele realmente chegou até onde podia chegar, né? 5 meses já vencidos, mais um mês por vencer, para esses hospitais que aderiram aos programas, né? Nem são todos os hospitais, da rede de 245 hospitais, o levantamento demonstra que aproximadamente 200 hospitais aderiram a um ou mais desses programas. Como eu disse, aqui na região nós somos 20 hospitais aqui da região, pelo menos 8 hospitais aderiram a esses programas. Então esses hospitais realmente estão numa situação bastante delicada financeiramente, porque tem valores muito significativos a receber por parte do governo do estado. O governo, além de não estar repassando então esses valores, né, que foi acordado com esses projetos, enfim, ele também acaba não investindo também de uma certa forma nesses hospitais, ou incentivando alguma linha de crédito, enfim, eu não sei também como é que procede. E isso aí só tende a agravar, né? Então a gente sabe, né, André, vamos ser bem sinceros e abertos. Eu na rua, você também deve ouvir muito, porque você está sempre ali dentro, de pessoas reclamando sobre atendimentos, o que não é restrito a Teutônia, é restrito ao país inteiro. Porque o problema da situação da saúde não é só Teutônia, não é só o Vale, é o país inteiro que passa por essa situação, né? São raras exceções, então, de hospitais. Mas isso já é um reflexo porque o hospital não tem condições de investir mais em pessoas para atendimentos, em médicos, em enfermeiros, enfim, né? Já começa por aqui, né? Então,
com essa crise que o país passa num geral, não deveria atingir a saúde, porque para mim é o primeiro, é o topo, né? É o bem maior. É o bem maior, sem dúvida alguma, né? Para você ter condições de trabalhar, para você ter condições de viver, você tem que ter a tua saúde em dia, né? Para mim é o primeiro, é essencial. Então complicam as situações de todos os hospitais em forma de atendimento, né? De poder dar qualidade ao trabalho, porque a demanda aumentou de uns anos para cá, muito, né? A população aumenta, enfim, e os investimentos diminuem, então fica bem em contraste, né, André? É um caminho contrário, digamos assim. Então, o que no caso em específico, o Hospital Ouro Branco está, entre aspas, se virando nos 30? Nós hoje temos a receber do governo do estado R$1.493.000. Então, muito dinheiro, né? É um valor significativo. Isso dá para pagar pelo menos 4 folhas de pagamento. Então, a falta que esse recurso faz é extremamente significativa. Nós somos uma associação comunitária, como tantos outros hospitais aqui da região, ou que tem em sua característica a vinculação a associações comunitárias ou a congregações religiosas. Neste momento, o desafio é realmente manter a porta aberta, manter os serviços, especialmente de urgência e emergência, na sua plenitude funcionando. Nós temos uma grande participação dos municípios, sempre destacamos isso reconhecidamente, independente da gestão. Os 4 municípios com os quais nós mais intimamente temos proximidade, temos contratos, que são Paverama, Teutônia, Poço das Antas e Westfália. Todos eles são grandes parceiros e têm feito investimentos no sentido de auxiliar no custeio, na manutenção dos serviços, especialmente da urgência e emergência. Então isso é absolutamente importante que se diga, que é um dos fatores determinantes para que a gente ainda possa estar continuando com as portas abertas. E um outro apoio muito significativo que nós temos e que nós sempre destacamos é o apoio da comunidade, né? Nós vivemos numa região muito rica de pessoas que têm uma alta sensibilidade com as questões sociais, comunitárias, um envolvimento muito grande, que desde os seus primórdios sempre tiveram isso como um dos princípios na manutenção de atividades básicas, essenciais, desde a educação, saúde, a religião, né? E esses hospitais, muitos foram construídos pelas comunidades, por pessoas, por famílias, pelas nossas famílias aqui da comunidade. E nós tivemos no último ano de 2016 uma grande presença, uma grande participação da comunidade, auxiliando, contribuindo, arrecadando recursos, realmente se envolvendo, arregaçando as mangas e compreendendo, se sensibilizando com todo esse cenário e entendendo que a saúde é um dos bens maiores que nós temos, que precisam ser preservados, e que a porta de entrada do hospital ela é importante, que ela esteja aberta nas 24 horas do dia, com exceção do município de Lajeado, aqui na região do Vale do Taquari, que tem uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, que é mantida com recursos federais, estaduais e também municipais de Lajeado. Com exceção do município de Lajeado, todos os demais municípios aqui da região do Vale do Taquari têm como única porta de entrada nas 24 horas do dia o seu hospital. Aquele hospital que pertence às irmãs, ou aquele hospital que é mantido pela sua população local. Então essa é a única porta aberta nas 24 horas do dia, como é o Hospital Ouro Branco, que é a única porta aberta aqui nas 24 horas do dia para toda a população de Teutônia, Poço das Antas, Paverama e Westfália, e de tantos outros que eventualmente numa urgência de madrugada passam por aqui, precisam de um serviço. Nós sempre estamos com a porta aberta e sempre vamos atender. Então esse papel da comunidade ele é muito importante. Só que isso também tem um limite, tem uma capacidade, uma tolerância, e aí eu insisto que nós precisamos sim cobrar da União, especialmente da União e do Estado, essa participação financeira no custeio dos serviços, porque também é dito pelos nossos representantes políticos que é para lá que vai a maior parte do volume dos impostos arrecadados nos nossos municípios, né? Vão especialmente para a União e Estado. Então, com certeza, a contrapartida tem que vir de lá, né? E saúde, educação e segurança
devem ser as prioridades que nós Sem precisamos dúvida ter alguma. atendidas. Até porque, né, muitos falam assim, o Brasil é um país que mais cobra impostos. Não, não é um país que mais cobra impostos. Tem outros países, a Alemanha é um exemplo, eu sempre cito a Alemanha, porque é um país que cobra praticamente 50% em tudo, né, que produz. Mas, em forma de investimentos, não tem nem comparação, né? Então, como você citou agora, tem que vir... Nós fazemos nosso papel, que é nosso trabalho, precisamos viver, a gente precisa comprar comida, alimento, enfim, se vestir, enfim, tudo isso gera impostos, que, em outras palavras, digamos assim, gera dinheiro para o governo, que deveria ser repassado. Então, você citou também há pouco, a população deve, não é que precisa, deve sim cobrar do seu deputado, do seu vereador mesmo, de fazer uma certa pressão até, para que algo seja feito. Eu diria até, radicalmente falando, a um curto espaço de tempo, porque não tem mais esse lance de dizer assim, num médio ou longo espaço de tempo. A situação é para ontem, né? A gravidade da situação é tamanha que não temos mais tempo a perder. Até há pouco eu noticiei sobre 5 hospitais que estão fazendo greve, que não é o caso de Langiru. Isso é uma coisa que tem que ser vista também, né, gente? Muitas pessoas reclamam, mas demora. Gente, isso tudo é em função do que está acontecendo. Sem dúvida alguma, se os repasses fossem, estivessem em dia, não vamos dizer assim, saúde 100%, porque seria utopia falar isso. Mas se estivesse andando melhor, tudo seria melhor, seria bem mais fácil de administrar, né? Você, vamos dizer, André, vamos ser bem sérios, você está administrando uma bomba relógio, né? Que está na sua mão, não é fácil. Para quem está de fora, é uma coisa, né? Mas a pessoa que tem um pouquinho de conhecimento, de discernimento, conhecer um pouquinho a situação do que está acontecendo, é nítido de que não é simples, não é fácil e não está sendo fácil. E esperamos, né, André, que nos próximos dias algo seja feito, né? Com certeza, a gente está aproveitando todos os espaços possíveis para, sempre que possível, informar a população, orientar a população, contextualizar a população do que está acontecendo, né, e sempre destacar que a saúde é um dever do Estado, né, e que nós, hospitais, somos contratados para prestar um determinado serviço e que, neste momento, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Então, também, novamente, agradecer aqui à Rádio Tirol por nos dar esse espaço. Sempre estamos aqui seguidamente e aproveitando essa oportunidade para conversar com a população regional, no sentido de prestar essas informações, esclarecimentos, enfim, à disposição também para conversarmos e mantermos a população informada da situação que estamos vivenciando e do trabalho que temos feito no sentido de defender esse bem fundamental que é o acesso à saúde, que está garantido na Constituição, né, que fala dentro dos seus princípios em acesso universal e igualitário, e nós temos feito um esforço muito grande no sentido de manter o hospital aberto, buscando atender o Sistema Único de Saúde, que prevê o atendimento igualitário e universal a toda a população. André, para nós só nos resta agradecer a sua presença, suas palavras. Você sabe que as portas sempre vão estar abertas para você, sempre que precisar da gente. Só pode contar com a gente também, né? Tá bom, muito obrigado, bom dia a todos.